Capítulo 39 até 47. Já era tempo. Ginny nunca tinha feito uma lua falsa antes, mas ela tinha visto Bardeck fazer uma muitas vezes. Freeza pensava muito em suas transformações, mas ele havia esquecido que os Saiyajins também se transformavam, e isso seria sua ruína. Ela estava cansada de brincar de qualquer maneira. Ela brincou com o Imperador Galáctico, jogou com ele como um ioiô em uma corda, e agora ela estava pronta para acabar com ele. Ele matou seu povo. Ela nem sempre gostou deles, nem sempre foi como eles. Mas eles eram dela, mesmo que ela nem sempre tivesse sido deles. Ela era uma Saiyajin. Pelo menos um Saiyajin reconheceu isso. E ela devia isso a ele pelo menos, matar Freeza de uma vez por todas. Ginny estendeu a mão e o que? Uma bola de ki apareceu em sua palma, mas era apenas uma bola de energia. Não parecia certo. Verde sempre foi verde. Como você fez seu ki de uma cor diferente? E havia algo sobre ondas, Bardock havia dito, mas ela tinha 17 anos e olhava sonhadoramente para seus lábios, sem ouvir as palavras que saíam deles. Droga, ele se misturou com a atmosfera, esse era o segredo. Explodiu de uma vez e o ki se misturando com a atmosfera criou uma reação. Mas que tipo de ki? Misturar como? Ginny trabalhou seus dedos, a bola de ki piscando através do arco-íris, saindo e faiscando para a vida novamente. Nenhuma coisa. Ela tinha esquecido. Ela nunca soube como. Ela nunca pensou que precisaria saber. Freeza, que estava assistindo tudo isso com um sorriso desagradável, avançou e enterrou o punho em seu estômago, e a pequena bola de ki em sua mão fracassou e saiu. Cara, se você não estivesse com tanta fome, talvez você ganhasse do Jack Chun. Kuririn disse. Não. Kakaroto balançou a cabeça. Acho que ainda teria perdido. Aquele velho era ótimo. Isso mesmo. Mestre Kami interveio rapidamente. Lembre-se, vocês dois, não importa o quão forte você fique, sempre há alguém mais forte do que você lá fora. Kakaroto sabia exatamente a quem ele se referia. Ginny caiu de joelhos, segurando o estômago. O sorriso distorcido de Freeza cresceu mais. Kakaroto assistiu enfurecido, enquanto o Imperador começava a retribuir cada ferimento que Ginny lhe dera com interesse. Kakaroto cerrou os dentes. Se ao menos ele pudesse ajudar. Se ao menos ela pudesse ir ao Ozaru. Espere. Isso é o que ela estava fazendo. Ela estava tentando fazer uma lua, mas ela não sabia como nem ele. Vegeta! Ele virou-se para o príncipe. Faça aquela luz. A lua falsa. Se ela for Ozaru, ela ainda pode vencê-lo. Mas o príncipe zombou. Claramente nenhum de vocês entende o que é um Super Saiyajin. Deixe-me demonstrar. E o príncipe tolo voou em direção a Freeza com cada grama de sua força concentrada em seu punho, gritando um grito de guerra. Freeza, ocupado batendo em Ginny com seu rabo enquanto a segurava pelo pescoço, apenas estendeu sua mão livre e jogou Vegeta para longe sem olhar. O príncipe navegou para trás, parando com o estrondo aos pés de Kakaroto. A troca inteira levou 3/4 de segundo. Agora você entendeu? Kakaroto inclinou-se sobre ele, exasperado. Apresse-se e faça a lua. Só você sabe como. Vegeta sentou-se lentamente, segurando uma mão na marca em sua testa onde os dedos de Freeza haviam feito contato. Ele estava olhando boquiaberto para a carnificina acontecendo na frente dele. Todo esse tempo ele sussurrou. Ele estava. Todo esse tempo. Vegeta começou a tremer, e pela segunda vez naquele dia lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Kuririn fez um barulho de desgosto. O que aconteceu com toda essa bravata agora, Sua Alteza? Mas Vegeta estava muito apavorado para responder. Kakaroto pegou pela nuca e o sacudiu, esperando tirá-lo do sério. Mas ele apenas se deixou abalar, ainda encarando Freeza desmantelando Ginny. Kuririn ergueu as mãos. Bem, ele é uma causa perdida. Se nenhum de vocês vai ajudá-la, eu vou. Gon gritou, correndo para Freeza. Kakaroto gritou para ele parar, mas foi Xixi quem estendeu o braço para barrar seu caminho. Não, Gohan, ela disse, e pela primeira vez em vários minutos ela tirou os olhos da luta. Ela olhou para Kakaroto. Você precisa ajudá-la. Kakaroto ficou boquiaberto com ela. Não posso. Xixi inflou de raiva e deu as costas aos combatentes completamente para marchar até o marido. O que você quer dizer com não pode? Você é forte o suficiente para ajudar. Você é forte o suficiente para acabar com isso agora mesmo. Ela não quer que eu vá. As narinas de sua esposa se dilataram perigosamente. Por trás de seu terror geral com a situação, e mesmo por trás do terror específico de sua esposa estar brava com ele, Kakaroto não pôde deixar de apreciar a visão de Xixi no auge de sua fúria. E como você sabe disso? Ela rosnou com os dentes cerrados. Ele deu de ombros impotente. Eu só sei. Quem se importa com o que ela quer? Xixi gritou. Ela vai morrer conseguindo o que quer. É isso que você quer? Kakaroto balançou a cabeça lentamente. Xixi não entendeu. Como fazê-la entender? Ela não precisa da minha ajuda. Ele atirou de volta, sua voz quase um grito. Ela era mais forte que ele. Ela sempre foi mais forte do que ele. Ela sempre seria mais forte do que ele. Oh, talvez um dia ela envelhecesse e se aposentasse, mas provavelmente não. Mestre Kami tinha algumas centenas de anos e usava uma bengala, mas ainda era um dos humanos mais perigosos que existiam. Sua mãe não poderia, ela nunca iria. Com o canto do olho, Kakaroto viu Freeza jogar Ginny no chão. Ginny não se levantou.
Bem, é isso que eu suponho, Freza disse e levantou a mão. As pontas de todos os 5 dedos começaram a brilhar em vermelho. Ginny gemeu, mas não se levantou. Não, uma parte calma e distante de seu cérebro pensou, mesmo enquanto o resto de seu corpo se movia automaticamente. Mas não pode perder. Sempre tem alguém mais forte por aí. Kakaroto ficou na frente de sua mãe e desviou as rajadas, enviando-as para o oceano. A água explodiu em vapor e os 3 foram encharcados pela chuva quente. Freza levantou uma sobrancelha. Ah, e o que você é? Kakaroto encarou o pesadelo do povo de sua mãe. Se ela não pudesse lutar com ele, então ele o faria. Sou um Saiyajin da terra, disse ele. Freza curvou seus lábios sobre sua boca distendida em uma paródia de sorriso. Eu realmente preciso investir em algum controle de pragas, disse ele. Desde que eu pareço ter falhado nisso tão profundamente. Você sabe o que eles dizem, Kakaroto disse, assumindo sua postura mais forte. Se na primeira você não conseguir, Freza riu. Oh, isso vai ser divertido. Kakaroto concordou. De onde ela estava, tudo que Ginny podia ver eram as botas de Kakaroto, e até elas desapareceram quando ele atacou Freza. O barulho da batalha deles, ainda mais intenso que o dela, soou ao seu redor enquanto os dois se enfrentavam. Com esforço, ela rolou de bruços. Respirou. Se preparou. Tem seus joelhos debaixo dela. E era para isso que ela tinha forças. Porque ela era fraca. Sua respiração acelerou de raiva, frustração ou tristeza, ela não sabia dizer. Ela o teve. E então ela não tinha. E Kakaroto teve que intervir, como Bardock sempre teve. Porque ela sempre foi fraca. Todo aquele treinamento, todos aqueles zenkais, aquele reforço do grande ancião. Qual era o sentido de tudo isso se ela não podia matar a única pessoa cuja morte realmente importava? Ela poderia muito bem ter ficado em casa na terra e cultivado ruibarbo. Melhor do que vir até aqui apenas para ter suas inadequações empurradas em seu rosto novamente. Porque ela era fraca e sempre seria. Ela levantou a cabeça e observou seu filho lutar por ela. Com a facilidade de um dançarino, Kakaroto esquivou e saltou pelo campo de batalha, seus movimentos perfeitamente sincronizados, sempre um passo à frente de Freza. Seus socos eram devastadores, seus chutes nítidos e precisos. Ele se movia como alguém completamente à vontade em seu corpo, alguém completamente no controle, alguém que adorava lutar. Ginny ainda podia sentir a necessidade doentia pulsando sob sua pele, mas era mais vingança do que alegria. Se ela pudesse apontar uma arma para a cabeça de Freza e matá-lo dessa forma, ela o faria em um piscar de olhos. Mas mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Kakaroto lutou como se não houvesse nada que ele preferisse estar fazendo. Ele era habilidoso, ele era forte, e ele sempre seria. O desespero cresceu dentro dela, substituindo sua fadiga, e ela bateu no chão com o punho. A terra rachou e se despedaçou com os golpes, mas ela mal viu através das lágrimas quentes e raivosas em seus olhos. O que ela era boa? De que adiantava todo o treinamento que ela fizera? O campo de batalha pertencia a outras pessoas, não a ela. Nunca ela. Piccolo quase a derrotou. Vegeta estava a quilômetros de seu alcance. Freza estava sempre um passo à frente dela. O que ela estava fazendo aqui? Ela atingiu o chão mais uma vez, e então o desespero diminuiu tão rapidamente quanto fluiu, levando consigo o resto de suas forças. Ela baixou a cabeça de novo, completamente exausta. Kakaroto acabaria com o imperador e então eles iriam para casa. E ela cuidaria de seu jardim, e sempre saberia que era o sangue de Bardock que tornava seu filho forte, não o dela. O barulho da batalha parou, e Ginny ergueu a cabeça a tempo de ver Freza, agora em uma forma menor e mais elegante, apontar um dedo para o peito de Kakaroto e atirar. Vovô Gon sentou-se na praia ao lado da casa do Kami. Ele olhou para cima quando notou Ginny. Está chegando, disse ele. Ela disse, o que é? Ele apontou para o mar. Ela olhou e em vez de água viu apenas luz. O que é? Ela perguntou. Medo, disse ele. Sofrimento. Raiva. Há muito disso, disse ela. Ele disse sim. A luz começou a subir, subindo pela praia e batendo em seus tornozelos. Ginny estremeceu e olhou para Gohan. Estou com medo, ela disse a ele. Ele se virou para ela, o rosto queimado e preto com o calor da luz que o envolveu. Eu sei. A luz ainda estava subindo, cada vez mais rápido, uma inundação. Ela inclinou a cabeça para trás quando ela se ergueu acima dos ombros. O calor era insuportável. Ela sentiu sua pele formigar e descascar. Isso não a mataria, ela sabia. Mas ela pode querer antes do fim. A luz passou por seu queixo, encheu sua boca, seu nariz, suas orelhas, fechando-se silenciosamente sobre sua cabeça. Não havia nada além de luz. Nada além de queimar. Nada restou além disso. Kakaroto caiu para trás, ofegando de dor no buraco em seu peito. Freza havia se transformado novamente, e mesmo que ele tivesse feito isso 2 vezes antes, Kakaroto ainda não estava preparado para o grande salto no poder. Se este não fosse o último, todos estariam mortos com certeza. Eles podem estar todos mortos de qualquer maneira. Mesmo Kaioken vezes 20 não foi o suficiente. Um grito ecoou pelas planícies. A cabeça de Kakaroto se virou para olhar a fonte. Sua mãe estava de pé, tremendo de raiva, sua energia espiralando cada vez mais alto, as nuvens acima dela girando em resposta, a água perto de seus pés batendo furiosamente em seus limites.
Enquanto ele observava, seus cabelos e olhos começaram a brilhar de um branco quente. Ela gritou novamente e por um momento, Kakarot não reconheceu sua mãe. Então ela ficou imóvel, sua energia de repente 50 vezes mais massiva do que tinha sido momentos antes. Kakarot, segurando o buraco em seu peito, sentou-se e olhou. Seu cabelo não estava mais branco, mas ainda era claro, de alguma forma. Os olhos dela também. Ela parecia estranha, não como ela mesma. Com passos lentos e medidos, ela começou a caminhar em direção à Freeza, que havia perdido completamente o interesse em Kakaroto. MMA? Kakarot ofegou quando ela passou por ele, mas Ginny não deu nenhuma indicação de que ela ouviu. Ela apenas continuou caminhando em direção à Freeza. O que é isso? Freeza zombou. Você finalmente aceitou seu destino? Ginny continuou andando. Freeza franziu a testa. Qual é o problema, macaco? O medo comeu sua língua. Ela continuou andando. Freeza curvou os lábios e levantou um dedo, atirando nela com o mesmo raio vermelho ultra concentrado com o qual ele atingiu Kakaroto. Sem vacilar ou virar para o lado, Ginny desviou o feixe com as costas da mão, fazendo-o colidir com uma formação rochosa onde detonou. Vá! Freeza deu um passo para trás e atirou novamente, mas novamente Ginny mandou voando. Ele atirou várias vezes, e todas as vezes Ginny o derrubou. Finalmente ela o alcançou, agarrou a mão dele e dobrou-a para trás no pulso até algo estalar. Freeza gritou. Foi o primeiro dano real que ele sofreu. Aparentemente energizado pela dor intensa, Freeza saltou para longe de Ginny, mas ela deixou uma imagem posterior de onde ela estava e apareceu atrás dele, derrubando-o no chão. Freeza se recuperou rapidamente e disparou direto para o ar. Ginny o seguiu, e eles se chocaram no ar, dois pontinhos minúsculos espiralando pelo céu e se chocando, cada um colidindo com uma explosão de energia potente o suficiente para destruir planetas. Kakarot viu um movimento com o canto do olho, que acabou sendo Gohan carregando Dendê. A criança estava com as mãos estendidas, e nem esperou que Gohan o colocasse no chão antes que o brilho da cura se acendesse. Kakarot sentiu o buraco em seu peito começar a se fechar, e uma vez que seus pulmões estavam funcionando novamente, ele respirou fundo e se levantou. Gohan, pegue os outros e vá para o navio. É muito perigoso para você ficar aqui, mas a vovó ainda está ferida. Gohan protestou. Eu sei, garoto, Kakaroto disse. Mas ela, não é ela mesma agora. Todos os três olharam para a batalha, que mal era visível até mesmo aos olhos de Kakarot. Montanhas desmoronavam a cada golpe, explosões de ki perdidas causavam fendas no fundo do oceano que, por sua vez, causavam inundações, tsunamis. Para os meninos, eles supus que parecia que a paisagem estava sendo despedaçada por espectros invisíveis. Kakarot ouviu Dendê engolir audivelmente. Ele pegou os dois meninos pelos ombros e gentilmente os virou para encará-lo. Vai ficar tudo bem, eu prometo, disse ele com mais bravata do que certeza. Ambos assentiram com relutância. Agora vá para o navio e prepare-se para decolar se precisar. Ele olhou para Xixi, que acabará de chegar. Ele pegou seus braços antes que ela pudesse agarrá-lo e falou sobre ela. Vá com eles, Xixi. Seus olhos brilharam perigosamente. Não seja estúpido, eu não vou te deixar. Ao longe, uma das pequenas figuras jogou a outra em uma ilha, destruindo-a em um instante. Xixi, por favor. Kakarot apertou os braços de sua esposa, desejando que ela fizesse o que ele pediu pela primeira vez. Eu não sei o que deu em mamãe. Eu não quero que ela machuque você por acidente. Ela Xixi hesitou. Ela nunca faria isso. Xixi. Kakarot resistiu ao impulso de sacudi-la. O que selvagem e vingativo que ele podia sentir saindo de sua mãe o estava assustando até a morte, e ele não sabia como não estava fazendo o mesmo com sua esposa. Xixi arremessou os braços de Kakarot para longe dela. Ung, tudo bem. Vou levar as crianças para um lugar seguro. Mas é melhor você não fazer nada estúpido, está me ouvindo? Ela apontou um dedo diretamente para o local que momentos atrás tinha sido um buraco, e então girou nos calcanhares e juntou Gohan e Dendê para ela. Os três decolaram. Você também, Kuririn, Kakaroto disse, voltando-se para a batalha. Kuririn havia chegado logo após Xixi e estava observando tudo silenciosamente. Não está acontecendo, disse ele. Krillin, Kakaroto rosnou, mas Kuririn riu sombriamente. Eu não sou seu filho e não sou sua esposa. Você não pode me dizer o que fazer. Uma montanha no limite do horizonte explodiu. Kakarot deu uma risada amarga. Você está dizendo que eu posso dizer a Xixi o que fazer? Kuririn bufou. Kakarot balançou a cabeça impotente. Tudo bem, Kuririn, mas então me faça um favor. Se as coisas ficarem ruins, certifique-se de que Gohan e Xixi decolem. Você sabe que Xixi não irá embora se ela achar que está me deixando para trás. E ela não vai embora a menos que eu a obrigue, o que significa ir com ela de qualquer maneira. Você é um cara complicado, Kakaroto. Uma enorme luta de vigas iluminou o céu por apenas um momento e depois desapareceu, minutos de esforço gastos em um único segundo. Tudo bem, Kuririn disse. Mas só se as coisas ficarem realmente ruins. Kakarot rezou para que não. Ele sabia em seu íntimo que eles iriam. Mãe? Onde está Aspas? Kiru se virou de onde estava perto da janela, ainda vestida com sua armadura. Foi a única vez que Ginny viu sua mãe olhar para ela com algo diferente de desapontamento. Aspa está morto, disse ela. Em batalha? Ginny, de 3 anos, perguntou inocentemente.
Mas sua mãe não estaria assim se sua amiga tivesse morrido com honra. Não, Kiro disse. Freeza a matou. Ginny lembrou-se de ter piscado, tentando descobrir se sua mãe realmente havia dito alguma outra coisa, e ela só havia entendido mal. Por quê? Ela disse eventualmente. Kiro suspirou, enrolando e desenrolando o rabo em agitação. Mas fora isso, ela ainda estava. Quem sabe? Ele faz isso às vezes. O que às vezes? Kiro olhou para a filha, os olhos chorando sangue. Nos mata. Ginny perguntou o que ela achava que era a pergunta óbvia. Então por que não o matamos? Sua mãe riu. Freeza cambaleou, forçado para trás pelos punhos de Ginny. Sua mãe ainda estava rindo. O sangue de Freeza manchava suas mãos, e sua mãe ria e ria e ria. Até agora, toda vez que o poder de Freeza aumentava, ele precisava se transformar para fazer isso. Mas desta vez, depois de passar alguns minutos sendo espancado por Ginny, ele simplesmente encontrou um pouco de espaço para respirar e se fortaleceu. E assim ele estava por cima novamente. Kuririn jurou. O que diabos está acontecendo com esse cara? Kakarot cerrou os dentes. Sua mãe agora era mais poderosa do que ele jamais ousara sonhar em alcançar, mas ela também estava gravemente ferida. A bota esquerda escorria sangue de um ferimento na perna, e toda vez que ela gritava ela cuspia sangue. Ele queria desesperadamente deixar Dendê curá-la, mas não podia arriscar a vida do menino assim, não com sua mãe do jeito que ela estava agora. Seja qual for o poder que ela desbloqueou, veio à custa de sua sanidade. E tudo foi em vão. As coisas estavam de volta a favor de Freeza agora. Ele sangrando o poder como se tivesse um suprimento infinito, ela furiosa, sem foco e morrendo. Kakaroto pensou rapidamente. Ele mal foi capaz de tocar Freeza mesmo em Kaioken vezes 20, e fazer isso drenou tanta energia que ele quase não conseguiu se mover. Aumentar o multiplicador provavelmente seria suicídio total. Havia a bomba espiritual. Mas Namek estava tão vazio de vida que não tinha certeza de quanto ela renderia. Talvez se ele reunisse energia de planetas próximos também. Sabe, eu me sinto um tanto tolo, Freeza chamou. Kakaroto chamou a atenção. A batalha chegou a uma calmaria a poucos metros de onde ele estava com Kuririn. Se isso é tudo que existe para o lendário Super Saiyajin, então eu nunca deveria ter matado todos vocês. Ginny bufou como um touro. As veias se destacavam ao longo de seu pescoço e rosto. O sangue jorrou fracamente da ferida em sua perna. Freeza se curvou. Você lutou bem, Ginny. Ouvir o nome de sua mãe na boca desse horror fez com que Kakarot se sentisse mal. Freeza se endireitou. Mas é aqui que termina. Ele levantou um dedo. Jin ficou tenso. A ponta de seu dedo brilhava. Ela cobrou. Freeza disparou. Ginny encontrou a viga de frente. Atravessou seu coração e se foi. O punho de Ginny pousou. Freeza nem se mexeu. Seu punho deslizou pelo rosto dele enquanto ela desabou aos seus pés. Morto. Kakaroto respirou fundo, e o som era tão alto que machucava seus ouvidos. Morto. Não. Mole. Imóvel. Silencioso. Mas morto. Ela era. Tudo estava em silêncio. O mundo prendeu a respiração. E Kakaroto gritou. Mamãe? O vovô Gohan é um Saiyajin? Haha, não querida. Ele é um terráqueo. E nós não estamos. Não. Nós somos de um planeta diferente. Qual? Onde está? Chama-se Vegeta. Não, não está mais em lugar nenhum. Foi destruído. Todo o planeta? Sim, logo depois que você nasceu. O que aconteceu? Pegamos uma nave espacial e viemos para cá. Mas quero dizer, como foi destruído? Mamãe? Alguém chamado Freeza o destruiu. Mas não se preocupe com ele. Ele não sabe onde estamos. Ele nunca vai nos encontrar. Estamos seguros aqui. Ok, estamos seguros. Ok, estamos seguros. Lembre-se disso. Sim, mamãe. Kakarot ergueu os olhos de sua mãe, o sorriso felino de Freeza entrando em foco sobre sua forma flácida. Ele encarou o tirano com horror vago por exatamente um segundo e então, como tinha feito tantas vezes em sua vida, Kakarot seguiu o exemplo de sua mãe. Ele gritou, o som vindo de um lugar profundo em sua alma. Deixou-se levar pela raiva como fizera com sua mãe, e rendendo-se a ela, sentiu-se animado por ela. Poder, como ele nunca tinha imaginado antes de hoje, correu dentro dele, enchendo e transbordando e nunca parando. Ele estava quente, o que transbordando emanando de sua pele como calor cru. A energia selvagem ameaçou levá-lo consigo, mas Kakaroto resistiu. Krillin, ele gritou. Leve mamãe para o navio e decole. Quando Kuririn falhou em fazê-lo imediatamente, Kakarot gritou, agora, enquanto eu ainda posso me controlar. Cantando baixinho, Kuririn correu até Freeza. Freeza sorriu e apontou um dedo para ele. Instantaneamente, Kakarot estava lá. Ele agarrou Freeza em um Full Nelson, e o segurou no lugar enquanto Kuririn pegou o corpo de sua mãe, ele rezou para que não fosse o cadáver dela, e voou para longe. Uma vez que Kuririn estava fora, Kakarot soltou Freeza que imediatamente se virou. Meu Deus, você também não. Com seus olhos, Kakarot observou Freeza. Com sua energia ele sentiu Kuririn se movendo em direção a Xixi e as crianças. Uma vez que todos estivessem a salvo, então ele poderia se soltar. Até então, ele precisava se manter unido. Essa é realmente a transformação do lendário Super Saiyajin? De novo, Freeza se perguntou em voz alta. Foi-me dado entender que isso só acontece uma vez a cada 1000 anos.
Claro, também fui dado para entender que era uma ameaça para mim, e nós dois vimos como isso acabou. Kakaroto fervia. Ele entendeu agora. Ele era mais forte do que o normal, então ele era mais forte do que ela nesta forma também. Ele seria capaz de matar Freeza facilmente. Se mamãe tivesse apenas focado em seu treinamento, ela poderia ter feito isso sozinha, mas não. A raiva ameaçou dominá-lo e ele a afastou. Apenas mais alguns momentos e ele seria capaz de deixar ir, mas ainda não. Esta forma priva todos vocês Saiyajins de sua capacidade de falar? Está ficando bastante irritante o jeito que vocês ficam tão calados assim. Freeza balançou a cabeça. Não importa. Eu vou te matar do mesmo jeito. Não, você não vai, Kakaroto rosnou. Freeza levantou uma sobrancelha. Oh, você fala. Então talvez você possa me dizer por que você está aí parado como se tivesse uma chance quando você viu o que aconteceu com o outro. O outro? Kuririn estava no navio. Eles apenas tiveram que decolar. Então Freeza poderia morrer. Você está falando da minha mãe? Aquela era sua mãe? Bem, isso explica porque você estava gritando assim. Eu pediria desculpas, mas não tivemos exatamente tempo para apresentações. Isso é, ele apontou para o cabelo de Kakarot, e para ele inteiro, algo você sempre foi capaz de fazer, ou é novo? O Kid Xixi ficou agitado e não se moveu. Kakarot cerrou os dentes e relâmpagos estalaram no chão ao seu redor. Ele se sentia como um galho girando em um redemoinho no topo de uma cachoeira. Ele ainda não havia caído da borda, mas quando caísse seria desastroso. Bem, tudo bem, se a conversa está indo e vindo, podemos encerrar as coisas. Adeus, macaco. Freeza atirou um feixe de morte e Kakarot o esbofeteou. Franzindo a testa, Freeza disparou outro. Novamente Kakarot a parou. Ele estava prestes a voar em 1 milhão de pedaços e apertou cada músculo de seu corpo para evitar isso. Freeza murmurou algo baixinho, mas Kakarot não ouviu. Eles finalmente estavam decolando. O pequeno grupo de assinaturas de Ki estava se afastando constantemente da superfície do planeta. Ao longe, Kakarot percebeu que Freeza o socou. Oku, o que é isso? Freeza sibilou balançando o punho. Eu vi os limites desta forma por mim mesmo. Isso não é possível. Com os outros indo com segurança, Kakaroto voltou toda a sua atenção para Freeza. Isto é para todos que você matou. Eu imploro seu perdão. Kakarot deu um soco tão forte em Freeza que ele sentiu um osso quebrar sob seu punho. Freeza saiu voando, e Kakarot entrou em sua trajetória e o jogou no chão. Ele salpicou o tirano com rajadas de Ki, o corpo de Freeza estremecendo a cada golpe. Isto é para os Saiyajins. Ele caiu com força ao lado de Freeza e o agarrou pelo rabo. Freeza era impotente para detê-lo enquanto ele o girava e girava, finalmente liberando-o para voar de cabeça para baixo no céu e fora de vista. Kakaroto sussurrou, e isso é para minha mãe. Ele colocou as mãos em concha ao lado dele. Ele podia sentir Freeza lá em cima, fora da atmosfera, de alguma forma ainda vivo. Seu poder estava crescendo novamente. Mas isso não importava. Kakaroto era mais forte. Ele sempre seria mais forte. Esse pesadelo acabou. Freeza só não sabia disso ainda. Kakaroto estendeu suas mãos diante dele, energia azul radiante fluindo delas em um feixe tão grande que ele não podia ver ao redor. Ele sentiu que atingiu Freeza, sentiu lutar, sentiu resistir, sentiu-o morrer, mas Kakaroto não parou. Ele não sabia se estava com tanta raiva que não queria parar, ou se simplesmente não conseguia parar. Ele apenas continuou atirando até não sobrar nada. Vazio, ele caiu de joelhos e sentiu o Ki ardente que o sustentava desaparecer. Jin estava do lado de fora de seu chalé, tentando manter o equilíbrio dentro de um turbilhão de chamas. Bardock a viu e sorriu. Ele ergueu as mãos, gesticulando para ela inteira. Querida, olhe para você. Ela engoliu um soluço. Não consigo lidar com todo esse poder. Ele bufou, ainda sorrindo. Você é um Saiyajin. Claro que pode. Ela sentiu lágrimas como fogo escorrendo por suas bochechas. Não posso. Não sou como você. Não sou forte. Ele estendeu a mão e colocou as mãos nos quadris dela como sempre costumava fazer, firmando-a. Você é mais forte do que eu agora. Você não vê meu cabelo ficando dourado, não é? Droga, você parece bem. Ela agarrou seus braços, e a pele onde seus dedos se enrolaram ao redor dele chiou e fumegou. Você não entende. Eu não sou um Saiyajin. Sou apenas um terráqueo que foi criado em Vegeta. Bardock se inclinou e beijou sua testa, um gesto que ele nunca tinha feito na vida. Bom o suficiente para mim. E ela acordou. Ginny ficou deitada, apenas respirando. Parecia a manhã seguinte a uma febre. Ela podia ouvir vozes levantadas em discussão, mas ela não se importava. Ela sonhou com Bardock. Ela não tinha sonhado com ele em quase uma década. Por que agora? E ela estava feliz por tê-lo visto? Ou ele apenas a lembrou de uma das vozes levantadas era a de Vegeta, e Ginny se levantou da cama sem pensar. Tudo voltou para ela, Zarbon e Dodoria, Freeza, sua própria loucura, e ela tinha a garganta de Vegeta em sua mão antes que ela soubesse onde ela estava. Mãe, senhorita Ginny, avó, todo mundo parecia tão preocupado. Ela olhou em volta e os viu Xixi, Kuririn, Gohan, até mesmo o querido Dendê, todos olhando para ela com preocupação e horror, o que era confuso. Ela se sentia bem. Sem dúvida Dendê a curou enquanto ela dormia.
Ela se lembrava vagamente de seu corpo se despedaçando ao seu redor, mas era uma sensação distante agora. Vegeta lutou e ela apertou seu aperto. Mãe, não se atreva. Xixi disse bruscamente. Gohan ficou na ponta dos pés em ansiedade. Vovó, você não pode matá-lo, nós prometemos a ele passagem segura. Jin estava confusa. Por que você fez isso? Ele disse que nos mataria se não o pegássemos, Gohan respondeu solenemente. Nós o pegamos, então ele não vai nos matar. Ele deu sua palavra. Mas eu posso matá-lo, Jin os lembrou. Mas você não deveria. Xixi estalou. Jin olhou para ela, seu cérebro girando em círculos lentos enquanto ela tentava descobrir o que Xixi queria dizer com isso. Por favor, senhora, Kuririn disse, estendendo os braços para apaziguá-lo. Eu sei que você o odeia, mas assassinato a sangue frio está indo longe demais, você não acha? Ele estava rindo nervosamente e de repente, o cérebro de Jin juntou as peças. Isso era uma coisa terráquea. Eles não mataram só porque conseguiram o que queriam. Eles não atormentavam os fracos só porque podiam. Seu cérebro se movendo através do melaço, ela relembrou as conversas com o vovô Gohan, longas horas da noite discutindo o bem e o mal, vingança e misericórdia, lutando sem matar. Levou muito tempo para ela entender. Tudo parecia tão bobo. Tolo, mas bom. Ela derrubou Vegeta. O príncipe caiu de joelhos, tossindo e engasgando. Gohan correu até ela e abraçou suas pernas, e ela se ajoelhou e o abraçou de volta com tanta força que teve certeza de que o estava machucando. Mas ele se agarrou a ela com a mesma força e não reclamou. Quando Kakarot acordou, ele encontrou Neil parado sobre ele. Você é capaz de voar? O Namekuseijin perguntou. Estremecendo, Kakarot se levantou. Ele sentiu como se tivesse 100 anos, mas assentiu. Prego levantado no ar vir. Eles voaram de volta para a casa do grande ancião. Neil, não falador para começar, era Petro em seu silêncio. Quando eles entraram na casa, Kakarot entendeu por quê. O grande ancião estava morrendo. Muito bem, Kakaroto, grande Elder, salve sua força. O pânico na voz de Neil era sutil, mas palpável. O grande ancião sorriu fracamente. É minha hora, criança, seja forte. Ele respirou por vários momentos, cada respiração soando como se fosse a última. Eventualmente ele abriu os olhos e olhou para Neil. Mori, será meu sucessor. Neil respirou fundo. Sim, grande ancião. O grande ancião fechou os olhos e nunca mais os abriu. Neil não chorou. Ele mostrou seus dentes ferozes e sua respiração tornou-se falha e trêmula, mas ele não derramou lágrimas. Gradualmente, o grande ancião desapareceu até que a cadeira em que ele se sentou durante todo o tempo que Kakarot o conheceu estava vazia. Mesmo assim, Neil não chorou. Kakarot percebeu tardiamente que enquanto ele estivesse aqui, Neil não poderia chorar. Sinto muito, ele murmurou, e deu um tapinha no ombro de Neil uma vez antes de sair do prédio. Ele ficou do lado de fora da porta por um momento e então se ergueu no ar, imaginando o que fazer a seguir. Ele sabia que deveria sentir algo, talvez triste pela partida do grande ancião, ou feliz pela partida de Freeza. E bem, ele fez. Mas principalmente o que ele sentia era fome. Ele percebeu que estava faminto quase no mesmo momento em que avistou várias grandes sombras se movendo sob a superfície de um corpo de água próximo. Alguns minutos depois, Kakarot estava se banqueteando com 2 peixes grandes, cozidos com ki e temperados com fome. Depois de devorá-los, ele se ergueu no ar novamente em busca de mais comida, mas então avistou uma forma estranha à distância, algo não natural. Quando ele voou mais perto, ele percebeu que provavelmente era o navio em que Freeza havia chegado. Curiosamente, Kakaroto subiu a prancha. Olá? Sua voz ecoou, mas não houve resposta. Ele vagou de sala em sala, observando com vago interesse as várias telas, bancos de computadores e depósitos de armas. Finalmente ele chegou a uma sala com uma pia e armaduras como as que todos os soldados de Freeza usavam. Kakaroto olhou para si mesmo. Ele estava imundo, coberto de sangue, sujeira e suor, suas roupas rasgadas em tiras. Ele deu de ombros e se despiu, lavando-se na pia. Em um dos armários, ele encontrou um macacão que parecia mais ou menos do seu tamanho e o vestiu. Era leve e elástico, quase tão bom quanto estar nu. Satisfeito, ele se dirigiu para a porta, imaginando se havia alguma comida para comer, quando uma armadura chamou sua atenção e ele parou. Pensativo, Kakaroto pegou uma das peças do peito e depois de algumas tentativas conseguiu forçá-la sobre sua cabeça. Então ele ficou na frente do espelho novamente, franzindo ligeiramente a testa. Era assim que seu pai parecia? A mãe sempre dizia que ele se parecia com o pai, mas Xixi dizia que tinha os olhos da mãe, então o quanto ele realmente se parecia com ele? Kakarot tentou franzir a testa, mostrando os dentes, sorrindo, semicerrando os olhos. Nada disso fazia parecer com alguém além de si mesmo. Na verdade, ele parecia um pouco mais com Vegeta nesta armadura Vegeta. Para onde ele fugiu? Kakarot continuou sua busca por comida, mas assim que encontrou os estoques de ração, ele juntou uma braçada e os enfiou em sua armadura. Então ele abriu e voou para longe da nave, tentando sentir o ki de Vegeta. Horas depois ele havia comido todas as rações, nenhuma das quais estava boa, embora uma tenha provado quase, se ele fechasse os olhos e usasse bastante a imaginação como um muffin de mirtilo, mas ainda não havia sinal de Vegeta. No entanto, enquanto voava, ele passou pelo campo de batalha onde ele e minha mãe lutaram contra Ginyu. Isso foi estranho.
estar em outro corpo, mas também ver Ma como um grande macaco. Ela não era uma tanto tempo que ele havia esquecido como ela era estranha. Ele mal se lembrava de seus próprios tempos na forma, apenas impressões de pesadelo de tamanho imenso e raiva que ele ficou feliz em esquecer. Algo brilhou quando ele voou acima e ele pousou, encontrando um casulo intacto. Os outros 4 foram esmagados, mas este foi apenas parcialmente enterrado. Ele estendeu a mão e a tocou, e a porta se abriu com um silvo. Kakarot olhou para dentro. Não havia como saber qual membro da Força Ginyu havia usado essa nave. Parecia a mesma cápsula que ele havia levado para o Dr. Briefs meses antes, aquela em que ele e sua mãe vieram à Terra. Era o mesmo tipo de nave que havia carregado sua mãe e seu pai pela galáxia tanto tempo atrás. Como foi ficar sentada em um pequeno espaço fechado por tanto tempo? O que sua mãe tinha pensado, isolada do resto do universo? Kakaroto se abaixou e subiu para dentro, virando-se desajeitadamente no pequeno espaço. Ele se sentou e descobriu que o assento era bastante confortável, na verdade. Era mais suave do que parecia e de suporte também. Ele se contorceu, tentando imaginar sua mãe voando pela galáxia assim, pronta para... Para quê? Ela tinha sido uma Saiyajin. E o que os Saiyajins fizeram? Ela disse a ele, em termos inequívocos. E ela nunca disse que não tinha feito mesmo. Ele a vira agora há pouco, colérica e sedenta de sangue, mesmo antes que a estranha transformação tomasse conta de sua mente. Bastou algumas batalhas e sua mãe se tornou um pesadelo endurecido e vingativo, como se a pessoa gentil, sorridente e gentil que o criou nunca tivesse existido em primeiro lugar. Talvez ela nunca teve. Viciosamente, Kakarot forçou esses pensamentos para longe, e ele bateu suas mãos em ambos os lados dele para alavancar-se para fora da cápsula. Mas antes que ele pudesse colocar seu peso sob ele, a porta assobiou e se fechou. Freneticamente, ele empurrou a porta, percebendo tardiamente que havia baixado a mão em um grande botão vermelho. Empurrá-lo novamente não fez nada. Algo assobiou, e de repente ele sentiu sono. As últimas palavras que Kakarot lembrou antes de tudo ficar preto foram, sono crio iniciado. Voltar à vida era uma sensação estranha, pensou Xiaotzu. Parecia um espirro, mas ao contrário. Ainda não foi a coisa mais surreal que aconteceu com ele ultimamente. Isso seria assistir sua santidade, o guardião da terra, ser espancado por um ogro gigante atrás de uma mesa. King Kai tinha sido engraçado, no entanto. E ele ensinou a Tien uma nova técnica. Ele se ofereceu para ensiná-lo a Xiaotzu também, mas Xiaotzu recusou. Ele sabia onde estavam seus limites. Foi o suficiente para Tien continuar treinando. Estar morto não tinha sido tão ruim, apesar de tudo. Mas ele estava muito feliz por estar de volta vivo. Ele e Tien comemoraram no deserto árido onde foram revividos, mas depois de alguns minutos sentiram Kami vindo em sua direção. Eles se viraram para lhe desejar alegria também, mas ele estava voando com velocidade e propósito e seu rosto estava sério. Tien, Xiaotzu. Ele chamou enquanto sobrevoava. Siga-me, temos negócios urgentes. Com apenas um olhar um para o outro, Tien e Xiaotzu subiram no ar e fizeram o que Kami pediu. O que foi, Kami? Tien chamou enquanto eles aceleravam em direção ao oceano. Se eu estou vivo de novo, disse Kami severamente, então isso significa que minha contraparte também está. Tien e Xiaotzu olharam um para o outro novamente em alarme, e não fizeram mais perguntas. Logo eles chegaram à casa Kami, e Xiaotzu lembrou que Roshi havia planejado enterrar a panela de arroz em sua ilha, na esperança de protegê-la. Ao se aproximarem, um guincho alto bombardeou seus ouvidos. Eles pousaram na praia e correram em direção à casa, mas antes de chegarem lá um corpo foi arremessado pela janela com um estrondo. A pessoa que pousou na areia usava uma camisa com estampa havaiana, Mestre Kami. Olon, ele gritou, pegue aquele maldito arroz. Ele começou a tossir ruidosamente, e quando Xiaotzu correu em sua direção, ele pôde ver que a frente de sua camisa estava encharcada de sangue. Roshi viu os 3 e sorriu dolorosamente. Obrigado, senhor. O velho mestre fechou os olhos e suspirou, mas antes que Xiaotzu pudesse verificar o pulso, a porta se abriu e Oolong saiu correndo de casa gritando, com uma panela de arroz sobre sua cabeça. Quando ele viu Tien e Kami, ele o jogou aos pés deles sem parar e fez um grande círculo nos fundos da casa. Quando ele dobrou a esquina, a porta se abriu novamente, e dela emergiu a forma gigantesca do Rei Demônio Piccolo. Xiaotzu nunca o tinha visto pessoalmente, na verdade só tinha ouvido sua descrição, mas as palavras 8 pés de altura não fizeram nada para transmitir o tamanho do monstro que se esgueirou pela porta da casinha cor-de-rosa. Ele parecia Kami, mas mais velho e desagradável, e quando avistou sua contraparte parou e sorriu. Aí está você, disse ele. Acho que você veio me impedir. De fato, disse Kami com, pelo menos para Xiaotzu, uma calma notável. Piccolo sorriu ainda mais. Estar morto foi muito instrutivo, sabe? Aprendi bastante durante meu tempo no inferno. Imagino que sou tão forte quanto você conseguiu se tornar na minha ausência. Eu me pergunto se você tem coragem de me enfrentar você mesmo. Ou você mais uma vez vai deixar outras mãos sujarem o seu lugar. Eu mesmo cuidarei de você. Fique tranquilo, disse Kami, ainda sereno. Mas também aprendi coisas nestes últimos anos. Uma delas pode interessar até você. Piccolo abriu a boca, obviamente para negar qualquer interesse no que Kami tinha a dizer, mas Kami terminou com, finalmente descobri de onde viemos, e Piccolo fechou a boca.
Os dois Namekuseijins se olharam cautelosamente. Xiaotsu aproveitou a oportunidade para verificar o pulso de Roshi, fraco mas estável. Ele pressionou a ferida, usando telecinese nas áreas que suas mãos não podiam cobrir, e deixou a gentil telepatia de Tin distraí-lo da bagunça úmida sob seus dedos. Roshi provavelmente sobreviveria se eles pudessem levá-lo a um hospital. Por que Kami estava parado ali falando? Viemos de um planeta cheio de seres como nós, disse Kami, e a emoção em sua voz era palpável. Nós temos um povo, Piccolo. Um lar de onde viemos. Uma casa que nos expulsou. Piccolo gritou. Um povo que nos abandonou. Não procure me distrair com sentimentos, Kami, não quando você guardou todas essas coisas para si e me deixou apenas com ambição e crueldade. Eu governarei este mundo como sempre planejei, e eu não vou deixar você ficar no meu caminho. Ele saltou para frente e, sem vacilar, Kami ergueu as mãos no ar e gritou, Mafubeá. Instantaneamente Piccolo foi pego em uma torrente de energia verde rodopiante. Tien se ajoelhou rapidamente e abriu a panela de arroz, e Kami baixou as mãos em um gesto amplo, canalizando o espectro estendido do rei Piccolo para dentro da tigela vazia. A tampa se fechou. O charme. Tien ligou. Onde está o charme? Bolso, resfolegou Roshi. Xiaotsu enfiou a mão no bolso da camisa com telecinesia e jogou o pedaço de papel, respingado de sangue, mas ainda legível, até a panela de arroz e bateu nele. A panela de arroz chacoalhou uma vez e depois parou. A ilha inteira soltou sua respiração coletiva. Olon enfiou o focinho na esquina da casa. Nós ganhamos? Mais tarde, no hospital, Roshi olhou astutamente para Kami, que estava sentado recatadamente em uma cadeira dobrável usando um disfarce apressado. Olon o emprestou seu boné de beisebol que dizia Hot Buns em grandes letras vermelhas, e ele estava pegando emprestado uma das camisas de colarinho de Roshi. Ele devolveu o olhar de Roshi com educação. Sim, você tentou falar com ele, disse ele. Kami desviou o olhar. Roshi sorriu de onde estava com seu torso magro e ossudo envolto em bandagens. Xiaotsu não gostou de ver o velho mestre parecendo tão frágil, mas ele estava olhando para Deus com um brilho de sabedoria nos olhos, pensando que talvez ele não seja um demônio afinal. Agora que você sabe quem você realmente é, Kami suspirou impaciente. Ele é um demônio, tudo bem. Suas vítimas ainda vagam pela vida após a morte, incapazes de encontrar descanso. Demônios podem ser criados, assim como nascidos afinal. Então por que raciocinar com ele? Roshi apontou. Por que tentar? Xiaotsu bebeu seu suco de laranja o mais silenciosamente que pôde, observando sem piscar enquanto Kami olhava pensativo pela janela por vários momentos. Talvez ele disse finalmente em uma voz tão baixa que Xiaotsu teve que se esforçar para ouvir, eu esperava que não fosse eu que o tivesse transformado em um demônio, mas ele mesmo. Que ele não fosse, como eu há muito acreditava, um receptáculo para os rejeitos escuros de minha alma, mas outro ser separado dele mesmo. Um que poderia, ele acenou para Roshi, ser raciocinado. E agora? Roshi perguntou, seus olhos ainda brilhando. Kami olhou para o teto, os olhos traçando o contorno de uma velha mancha de água. Eu não sei, disse ele. Uma semana depois, quando o navio contendo Yansha, Bulma e 83 Namekuseijins pousou na Capsule Corp. Xiaotsu assistiu Kami ficar estoicamente parado enquanto Bulma controlava a multidão e fazia as apresentações. Para qualquer um que não o conhecesse bem, ele parecia impassível, até ameaçador. Mas para Xiaotsu, que treinou com ele por um ano e passou parte de sua vida após a morte com ele parecia nervoso. Os Namekuseijins saindo do navio não pareciam se importar de qualquer maneira. Irmão, eles cumprimentaram. Prima. Muito bem, filho de Katatsu. Abraços e apertos de mão, multidões e perguntas. Kami ficou mais duro com tudo isso, claramente oprimido. Ele nem se encolheu quando um garotinho se empoleirou em seus ombros e segurou por suas antenas. Agora todos, deem a ele algum espaço. O Namekuseijin mais velho, corpulento e de rosto bondoso, dispensou a multidão de Namekuseijins ansiosos e encarou Kami. Saudações, primo. Eu sou Moori. Posso saber seu nome? Kami piscou, mudando de posição em seu cajado. Eu não tenho nome. Uma onda de murmúrios confusos ecoou pela multidão, e ele parecia ainda mais nervoso. Eu sou Kami, aqui. Entendo, disse Moori calorosamente. Deram-me a entender que você não se lembra do seu passado, está correto? Kami assentiu. Moori colocou uma mão gentil em seu ombro. Posso não saber seu nome, meu amigo, mas acredito que sei o nome de seus pais. Kami piscou rapidamente, mas não reagiu. Moori continuou. Nosso grande ancião me contou sobre um Namekuseijin muito tempo atrás, pouco antes da grande calamidade, que enviou seu filho ao universo na esperança de que eles sobrevivessem, mesmo que o resto de nosso povo não sobrevivesse. O nome desse Namekuseijin era Katatsu. Katatsu, Kami repetiu em um sussurro. Xiaotsu inclinou-se discretamente contra Tien enquanto ambos observavam o guardião da terra cobrir os olhos com a mão em um esforço inútil para esconder as lágrimas que escorriam por seu rosto e pingavam de seu queixo. Toda a multidão de Namekuseijin se reuniu em torno de seu familiar há muito perdido, confortando-o, dando-lhe as boas-vindas, reivindicando-o como seu, e Xiaotsu pôde ver, antes que Kami se perdesse de vista na multidão, que sob as lágrimas, ele estava sorrindo.
Fazia um pouco mais de um mês desde que 83 Namekusei-jins vieram morar na Corporação Cápsula, e ontem Yansha podia finalmente dizer que sabia o nome de cada um deles. Ei, Tsumu! Ele disse confiante enquanto o Namekusei-jin alto e magro corria pelo corredor passando por ele. Eles estão aqui! Tsumu gritou por cima do ombro sem parar por um instante. Lian acabou de avistá-los passando por Netuno. Eles estão vindo. Yansha girou, quase derramando seu café. Lian era o ancião encarregado de procurar pelo telescópio qualquer sinal de que Kakarot e os outros haviam sobrevivido. Yansha sentiu um sorriso abrir caminho em seu rosto quando percebeu o que isso significava. Apressadamente, ele pousou o café e seguiu Tsumu até o pátio. Aparentemente, o boato viajou rápido porque o pátio já estava meio cheio, e quando Yansha derrapou até parar no centro, ainda mais figuras verdes emergiram do prédio. Em um minuto, todos os 83 haviam chegado, todos olhando esperançosos para o céu. Logo atrás deles estava Bulma, deslumbrante mesmo em um macacão cinza folgado, com as mãos cobertas de manchas de graxa e ainda usando seus óculos de solda. Ela empurrou-os para cima de seus olhos que ela estreitou para Yansha. "Por que você não veio me buscar?" Ela exigiu, pegando uma cápsula e abrindo-a. Um telescópio pesado apareceu e ela olhou através dele, ajustando alguns botões. "Desculpe, querida", Yansha disse automaticamente, embora soubesse que ela provavelmente nem estava ouvindo. "Achei que eles estão a caminho de pousar. O navio parece bom, tudo parece intacto", disse ela, ignorando-o. Yansha suspirou internamente. Bulma se endireitou. "Mori, você pegou tudo?" O ancião interino assentiu gravemente, erguendo uma cápsula vermelha e branca que continha suprimentos médicos. Hoje marcou o 4º dia depois que o navio poderia ter voltado à Terra. 4 dias em Namek, durante os quais literalmente qualquer coisa poderia ter acontecido. E depois 34 dias no espaço, sabe-se lá em que condições. Eles tinham que estar preparados para o pior, embora o fato de o navio estar aqui significasse que seus piores medos se provaram errados. Alguém, pelo menos uma pessoa, havia sobrevivido. Menos de um minuto depois de Bulma se afastar do telescópio, um trovão ecoou pela cidade. Diretamente acima deles no céu, eles podiam ver um minúsculo ponto branco crescer rapidamente até se tornar a nave que no instante seguinte explodiu no alto. A multidão engasgou em consternação quando pedaços de detritos e rastros de fumaça e fogo navegaram pelo ar. Yansha puxou Bulma para perto dele para protegê-la, mas ela se libertou e apontou para o céu. "Veja!" Yansha olhou. Gohan, Xixi e Kuririn, todos enrolados protetoramente em torno de Dendê e um do outro, estavam se afastando da explosão, mas era um voo controlado. Eles estavam bem, mas mesmo quando eles pousaram no quintal, Bulma ainda apontou para o céu. Yansha seguiu o olhar dela e sentiu seu coração pular na garganta. Flutuando no ar, dourado como o sol, terrível e resplandecente estava Gine. E pairando na frente dela, cruel e zangado e quase tão aterrorizante, estava Vegeta. Yansha engoliu em seco. Vegeta estava gritando alguma coisa, mas era muito longe para Yansha entender as palavras. Gine não respondeu enquanto o chutava com o machado no chão. O gramado da Corporação Cápsula ficou cheio de crateras onde ele pousou, Namekusei-jin se espalhando para fora do caminho. Instantaneamente Gine estava lá, um vento quente girando em torno dela. Ela estava brilhando, cabelos e olhos queimando, o rosto rígido de fúria. Gohan se desvencilhou dos braços de Xixi e voou em direção aos combatentes, Xixi gritando atrás dele. "Gohan não! É muito perigoso! Avó!" Gohan abriu caminho através da força da aura de Gine, seu cabelo chicoteando ao redor de seu rosto, olhos quase fechados. "Vovó, está tudo bem. Estamos aqui, estamos em casa." Yansha parado entre Bulma e esta exibição. Embora ele pudesse senti-la espiando ao redor de seu braço, viu Vegeta olhando para Gine com uma expressão que causou arrepios em sua espinha. O príncipe estava furioso, uma raiva impotente fervendo, mas também estava apavorado, e a mistura fez Yansha quase sentir pena dele. Gine apontou a palma da mão para Vegeta e Gohan redobrou seus esforços para alcançá-la. "Vovó não." Ele passou os braços em volta do pescoço dela no exato momento em que um pontinho incandescente de Ki apareceu no centro da palma da mão de Gine. Ela congelou, seu neto soluçando em seu ombro enquanto Vegeta se encolhia na frente dela. Todos prenderam a respiração por alguns segundos. Então Gine fechou os olhos, respirou fundo, segurou o ar por 4 segundos e depois exalou. Uma rajada de vento breve, mas inofensiva, partiu dela, como se o planeta inteiro estivesse exalando junto com ela. Seu cabelo ficou preto e quando ela abriu os olhos, eles estavam escuros e lúcidos. A explosão de Ki se dissipou e ela levantou a mão para as costas de Gohan, esfregando-a confortavelmente. Os ombros de Yansha caíram em alívio, mas antes que ele pudesse realmente relaxar, Vegeta se levantou de um salto, os olhos queimando com sua própria luz. Como Gine levou a mão à boca sem soltar Gohan. Ela não voltou a brilhar, mas o ódio em seus olhos combinava com o de Vegeta. Ela se inclinou e sibilou algo em seu ouvido, e quando ela se inclinou novamente, Vegeta caiu de joelhos, totalmente quebrado. Sem outro olhar para ele, Gohan ainda em seus braços, Gine voou para longe.
Xixi murmurou algo e voou atrás deles, deixando apenas Kuririn para explicar o que havia acontecido. Yancha foi até ele para ajudá-lo a ficar de pé, mas ele deu um solavanco e jogou Kuririn no chão novamente quando ouviu a voz de Bulma dizendo: "Bem, príncipe, o que fazemos com você?" Yancha girou rapidamente para ver Bulma de pé, com as mãos firmes nos quadris, na frente de Sua Alteza Real, o príncipe de todos os Saiyajins, que por sua vez ainda estava ajoelhado no chão, olhando para ela com uma expressão perdida no rosto. Yancha se apressou. "Você tem algum lugar para ir?" Bulma perguntou novamente. Vegeta hesitou e então balançou a cabeça levemente. O que quer que Gine tenha dito a ele sugou o espírito dele. Yancha olhou de soslaio para a namorada e ficou surpreso ao ver Pen ali. "Bem, você quer ficar aqui?" ela disse. Yancha engasgou, e demorou tanto para limpar a garganta que Vegeta falou antes que pudesse. "Você me oferece hospitalidade?" Ele cuspiu a palavra. "Por quê?" Bulma bufou. "Nada de hospitalidade. Eu quero ficar de olho em você. Quem sabe o que você pode fazer se eu te deixar sem supervisão?" "Baby", Yancha sibilou em seu ouvido. "O que você está fazendo?" "Ele não tem para onde ir", ela disse simplesmente, como se isso fosse algum tipo de explicação. Vegeta se levantou lentamente e observou a multidão de Namekuseijins tensos ao seu redor. "Eles não vão se importar?" Ele perguntou com uma sugestão de um sorriso selvagem. Bulma correspondeu com um sorriso próprio. "Eles estão saindo de qualquer maneira." Ela se virou para Kuririn. "Certo? Vocês mataram Frieza, certo? Ou nenhum de vocês estaria aqui? Ei, falando nisso, onde está Kakarot?" Quando a nave desceu assobiando pela atmosfera, Raditz estava mais do que pronto. "Deixe isso comigo", Atsuka disse ele, espreguiçando-se e quicando no lugar. Fazia muito tempo que ele não ficava tão animado para uma luta. Atsuka olhou para ele com ceticismo. "Tem certeza?" perguntou o pequeno Yardratian verde. Raditz bufou. "Que escolha nós temos?" A expressão de Atsuka azedou e Raditz riu. "Não se preocupe. Aquele impulso da última vez me deu a vantagem de que preciso. Desta vez será diferente, eu prometo. Você sabe que depositamos nossa confiança em você", disse Atsuka, seu rosto normalmente alegre e solene. "Mas também gostamos de você, Raditz. Por favor, cuide-se." Ficando um pouco sóbrio, Raditz deu um aceno de cabeça para o amigo e então, colocando 2 dedos na testa, ele desapareceu. Deixar sua mãe na terra, sabendo que sua única opção para manter Vegeta longe dela era fugir ele mesmo, foi a coisa mais difícil que Raditz já fez. Muito rapidamente, no entanto, ele se deparou com a verdade preocupante de que um Saiyajin solitário vagando pela galáxia sem a proteção dos punhos de seus companheiros ou do nome de Frieza era um alvo muito suculento para deixar passar. Caçadores de recompensas, caçadores de vingança, caçadores de glória, todos queriam um pedaço dele, e Raditz logo descobriu que era melhor ir para a civilização disfarçado ou não. Por um tempo ele vagou sem rumo, sem ter para onde ir e todo o tempo para chegar lá. O rosto de sua mãe o assombrou naquelas semanas. Ela lançou-lhe um olhar de tal perdão que fez sua pele coçar só de pensar nisso. Raditz tinha certeza de que ela não adivinhara metade das coisas que ele fizera, mas também tinha certeza de que se tivesse adivinhado também o teria perdoado. Era insuportável. Mas, depois de semanas sozinho e pensativo, Raditz teve uma epifania. Não havia como mudar o passado. E não havia como mudar Gine, que apesar de ser fraco, podia ser tão teimoso quanto qualquer outro Saiyajin. Ela continuaria a perdoá-lo mais e mais, seu coração quebrando toda vez. Então, se ele queria vê-la novamente, vê-la olhar para ele com algo diferente daquela maldita compreensão em seus olhos, então ele tinha que fazer algo que mudasse a maneira como ela olhava para ele. Em vez disso, ele tinha que deixá-la orgulhosa dele. Raditz sentou-se ereto em sua cápsula, batendo a cabeça no teto. É isso, gênio. Ele só tinha que compensar tudo o que já havia feito. Aqui ele encontrou um obstáculo, mas durou pouco. Ele não poderia desfazer os anos gastos destruindo planetas e atormentando os fracos, mas ele poderia chegar lá e fazer o oposto disso. E se ele fizesse isso várias vezes, certamente isso equilibraria as coisas e ela poderia parar de perdoá-lo, certo? Cheio de urina e vinagre, Raditz partiu para conquistar a galáxia em nome da liberdade. E bateu outro obstáculo. Como ele deveria estar morto, ele não poderia exatamente aparecer em um planeta programado para expurgá-lo e salvá-lo. De qualquer forma, mesmo que ele conseguisse lutar contra os soldados de Frieza sozinho, não era uma perspectiva certa, ele estava triste em dizer, eles apenas enviariam mais. Apesar dos olhos tristes e misericordiosos da mãe, desafiando diretamente Frieza não estava na mesa. Mas que outras ameaças estavam por aí? Como alguém salva a galáxia quando geralmente é a coisa da qual a galáxia precisa ser salva? Sua primeira descoberta veio enquanto ele bebia em um bar decadente fora da jurisdição de Frieza e da Patrulha Galáctica. Algum fracote tinha perdido uma aposta ou ganhado uma aposta ou algo assim e estava sendo incomodado por alguns canalhas que Raditz, apenas um mês antes, teria ficado feliz em chamar de amigos de bebedeira. Agora, olhando para o mundo com os olhos de um lutador pela liberdade, ele podia ver que esses cabeças duras estavam apenas descarregando suas frustrações com a vida em alguém que não podia revidar. Raditz bebeu o resto de sua bebida, jogou-a no balcão e começou uma briga de bar.
Essa não era exatamente sua intenção, embora começar brigas de bar fosse um hábito que ele não se surpreendeu quando isso aconteceu. Mas o fracote em questão saiu com apenas alguns hematomas e um sincero sentimento de gratidão por Raditz. Ainda melhor, ele apresentou a Raditz seu primeiro problema para resolver. A esposa e os filhos do homem estavam sendo mantidos para resgate blá blá blá. O resultado foi que havia um verme sorrateiro e maligno para Raditz se livrar, e ele o fez com entusiasmo. Ele até libertou os outros prisioneiros do verme enquanto fazia isso, muitos dos quais também tinham problemas para Raditz resolver. Levou vários meses para resolver a bagunça de todos, mas eventualmente ele conseguiu, a galáxia cheirando um pouco melhor no final. Isso foi o começo. Depois de um tempo, a gratidão das pessoas começou a aumentar e ele conseguiu substituir seu solter quebrado, o que lhe permitiu encontrar ainda mais pessoas para ajudar. Era emocionante esse sentimento. Lutar e ajudar as pessoas? Ele não sabia que você poderia fazer isso. É verdade que demorou um pouco para algumas pessoas se acostumarem com ele. Afinal, ele ainda era um Saiyajin. Alguns deles nunca chegaram a ser gratos, e isso doeu um pouco. Ainda assim, ele não estava fazendo isso por eles. Ele estava fazendo isso pela mãe. Ela ficaria tão orgulhosa. Então sua grande chance, Yardrat, um lugar místico onde descobriram o segredo da viagem instantânea. Coloque um em sua nave espacial e você poderá ir a qualquer lugar em um piscar de olhos, ou assim dizia a história. O faro de luta pela liberdade de Raditz farejava problemas, e ele chegou lá antes de uma gangue de caçadores de tesouros, afastando-os e ganhando um novo lar no processo. Ele nunca teve a intenção de ficar em um lugar por tanto tempo. Sempre gostara de viajar e agora sabia que sempre o faria. Mas Yardrat foi acolhedor, de uma forma que nenhum outro lugar jamais foi. Mesmo seus benfeitores mais agradecidos, clientes não era a palavra certa, sempre esperaram que ele fosse embora depois que terminasse de salvá-los. Mas os Yardratianos, com seus corpos estranhos e moles e rostos simples, foram quase agressivos em sua bondade. Ele ficaria e aprenderia seus segredos, e seria alimentado, vestido e abrigado, e eles não ouviriam uma palavra dita em contrário. E bem, a comida era boa, e sempre havia bastante. Os Yardratianos comiam quase tanto quanto os Saiyajins, embora tivessem pouco mais em comum. E nenhum deles lançou-lhe olhares desagradáveis, nem mesmo quando ele estava de costas. E havia o treinamento. O treinamento. Raditz há muito tempo entendeu, embora nunca aceitasse, que ele era fraco e sempre seria. Era assim que o mundo era. Mas mesmo depois de apenas alguns dias purificando seu espírito, ele segurou seu rastreador para si mesmo e ficou surpreso ao vê-lo clicar várias centenas de pontos mais alto do que sempre. Depois de um mês, ele estava na faixa de 5 dígitos. Depois de 3 meses, ele parou de usar o rastreador como algo além de um comunicador, porque podia sentir o poder de todos e era o ser mais forte do planeta por uma ampla margem. Não o mais habilidoso, é claro. Mestre Pibara regularmente demonstrava que o uso inteligente desta ou daquela técnica poderia tornar um lutador mais fraco páreo para um mais forte. Teletransporte-se para trás de alguém e ataque antes que eles percebam você. Depois se teletransporte novamente, faça clones ou aumente de tamanho para intimidar ou confundir. Raditz ainda estava no fundo do totem, mas pela primeira vez ele não se importou. Os Yardratianos viam sua fraqueza como potencial, não como falha. Apenas mostrou que ele tinha espaço para crescer. E ele estava crescendo. Mamãe ia ficar tão orgulhosa. Então os gênios vieram. Eles pousaram sem aviso, como sempre faziam. Como sempre fizera. Seus 5 casulos colidiram com uma grande cidade, matando milhares instantaneamente e criando o caos. Pibara se voltou para Raditz, que estava sentindo a mesma massa desaparecendo da vida que ele, e pediu sua ajuda com lágrimas nos olhos. Claro que ele disse sim, e quase morreu por isso. Raditz fez questão de estar disfarçado, então os gênios não sabiam que era seu velho saco de pancadas Raditz que eles estavam atacando. Mas baleá-lo eles fizeram. Ele lutou mais do que nunca, mas prendeu a respiração de Guldo e ele recebeu uma explosão de ki no peito. Doeu tanto que ele tinha certeza de que estava prestes a morrer, e talvez ele tivesse. Mas antes que ele o fizesse, todos os gênios pararam o que estavam fazendo, ouviram seus rastreadores, então se viraram e saíram sem dizer uma palavra. Atsuka apareceu e o curou, dando a Raditz seu primeiro Zenkai. E que Zenkai! Ele passou as semanas desde então treinando com novo fervor. Eles estariam de volta, ele sabia. E ele estaria pronto. Então, quando o casulo caiu exatamente no mesmo local de antes, Raditz não teve medo. Ele estava ansioso. Desta vez, ele conhecia a transmissão instantânea. Desta vez, ele tinha poder e habilidade. Dessa vez, os gênios iriam morrer. A porta da cápsula começou a se abrir. Raditz ficou do lado de fora com uma explosão de ki pronta em sua mão. Qual seria? Ele se perguntou. Jace, Recome, ou o próprio Ginyu? E por que apenas um? Não importa. Ele, Raditz, livraria a galáxia de um e para todos os... Ei mano, eu não esperava te ver aqui. A porta se abriu, e quando Yancha viu quem estava entrando, jogou fora a revista que estava lendo com nojo. Novamente, ele demandou. Bulma olhou para cima de onde ela tinha o braço de Vegeta sobre seus ombros, claramente lutando com o peso do Saiyajin. Ela olhou. Você vai me ajudar com isso ou não?
Cerrando os dentes, Yancha foi e içou a forma semi-inconsciente de Vegeta sobre seu próprio ombro, libertando sua namorada do fardo. Ela caminhou à frente deles, abrindo as portas para ele a caminho da enfermaria. Gina de novo? Yancha perguntou cansado. Ele podia sentir a raiva acumulando em sua barriga, mas ele manteve uma tampa sobre ela, como ele sempre fazia. Parece, Bulma disse bruscamente. Eu não acho que ele vai desistir até que ela lhe ensine a maldita forma ou ela o mate. Eu gostaria que ela o matasse, Yancha murmurou. Seu coração disparou por um momento enquanto esperava que Bulma o atacasse, mas ela não parecia ter ouvido. Vamos baixinho, vamos te remendar. Ela deu um tapinha na cama da enfermaria e ocupou-se tirando bandagens e antisséptico. Yancha deitou o príncipe Saiyajin na cama e então ficou olhando para ele, o príncipe gemendo de dor e se debatendo fracamente. Não, Lorde Freeza, não, eu estou. Yancha não perdeu o olhar de pena que Bulma deu ao príncipe, e isso finalmente foi a gota d'água. Bulma, pare. Ele disse isso com tanta força que ela realmente parou, olhando para ele com surpresa, pela primeira vez dando-lhe toda a atenção. Ele respirou fundo para acalmar os nervos. Você não pode continuar ajudando ele, Bulma. Ele é um assassino. Eu sei que ele teve uma vida difícil, não discordo disso, mas isso não desculpa as coisas que ele fez. Bulma deixou cair sem cerimônia sua abraçada de suprimentos médicos sobre uma mesa e cruzou os braços sobre o peito, lançando-lhe um olhar perigoso. Você está dizendo que eu deveria expulsá-lo agora, depois que prometi a ele um lugar para ficar? Depois que ele está aqui há meses? Você não prometeu nada a ele. Yancha ficou horrorizado ao ouvir sua voz aumentando, mas ele se recusou a recuar. Você não deve nada a ele. Certamente não deve atenção médica a ele. Se eu não cuidasse dele, ele simplesmente andaria por aí com as costelas quebradas e sangrando por toda parte. Mas Yancha estava balançando a cabeça antes mesmo de ela terminar de falar. Não haja como se estivesse fazendo isso para sua própria conveniência. Eu sei que você sente pena dele. Por que eu não deveria sentir pena dele? Os olhos de Bulma estavam estalando. Ele esteve sob o domínio daquele tirano a vida toda. É claro que ele está confuso. Ele matou Kami. Yancha estava definitivamente gritando agora. Ele matou Tien e Xiaotzu. Seus amigos, Bulma. Meus amigos. Isso não te incomoda nem um pouco? Seus olhos lentamente se arregalaram de uma forma perigosa, o que significava que Yancha havia cruzado uma linha e ela estava prestes a deixá-lo ficar com ele. Mas Yancha estava além de se importar. Pela primeira vez em suas vidas ele estava certo, e ela estava errada, e ele não estava disposto a recuar. Primeiro de tudo, ela disse em um silvo baixo, ele não matou ninguém. Aquele outro Saiyajin fez toda a matança. Em segundo lugar, você está falando sobre Tien, o cara que quebrou sua perna em dois e sorriu sobre isso? Algo que eu tinha que assistir, a propósito? É desse Tien que você está falando? Yancha rosnou e se virou andando em um círculo fechado. Como ela sempre fazia isso? Fazê-lo parecer o cara mau mesmo quando ele estava certo? Tien mudou Bulma. Ele fez as pazes comigo, com todos nós. Ele deixou seu passado para trás e é uma pessoa diferente agora. Não fez nada desde que chegou aqui, exceto atormentar Ginny. Bulma levantou uma sobrancelha. Ginny é perfeitamente capaz de se defender. Ela não deveria ter. Yancha balançou a cabeça. E de qualquer maneira, que diferença faz se ele realmente não matou ninguém? Ele teria. Nappa estava matando sob suas ordens. Ele teria me matado também se Kakaroto não tivesse aparecido. Então você tem medo dele? Yancha olhou. Ela estava sorrindo. Sua namorada estava sorrindo. Foi tão surpreendente que ele quase se esqueceu de ficar com raiva. Você acha que ele estar aqui me incomoda porque eu tenho medo dele? Bem, não é? Ela parecia presunçosa, como se o tivesse descoberto e estivesse apenas esperando que ele se desculpasse e admitisse que estava errado. E ela estava pela primeira vez tão errada que isso o tornou corajoso. Ele cruzou os braços sobre o peito e a encarou calmamente. É difícil ter medo de alguém que continua levando uma surra. Vegeta deu outro gemido patético. Bulma piscou, a presunção caindo de seu rosto. Ela o estudou por um momento, e ele a deixou, sua raiva justificada animando-o. Lentamente o espanto encheu seu rosto no lugar da presunção. Você não o vê como uma competição, não é? Yancha descruzou os braços em estado de choque. O que? Ela estava quase rindo agora. Você acha, o que vou dar uma de Florence Nightingale para cima dele? É disso que se trata? Oh, querida, você não precisa se preocupar com nada. Estamos juntos há mais de 10 anos. Você pensaria que estaria um pouco mais seguro agora. Ela claramente quis dizer isso. Ele não pensou por um segundo que ela estava mentindo. Mas algo na maneira como ela disse essas palavras fez Yancha se sentir, de repente, muito inseguro. Realmente não tinha passado pela cabeça dele que essa coisa pudesse ser de natureza romântica. Os pais de Bulma tinham o hábito de pegar animais vadios, e ele esperava que ela começasse a pegar o hábito sozinha. O fato de ela ter escolhido acolher um extraterrestre não era surpreendente, afinal, era Bulma. Mas também era verdade que ela e Vegeta estavam ficando mais à vontade um com o outro. Se você pudesse chamar assim. Não, Yancha pensou, confortável não era a palavra certa. Ele e Bulma estavam confortáveis.
Eles quase não precisavam mais falar um com o outro, estavam tão acostumados com as rotinas um do outro. Em contraste, Bulma disse o que ela queria para o príncipe, não importa o quão inflamatório, e o príncipe disse o que ele queria de volta. Ele estava quieto no início, claramente ainda se recuperando do que quer que Gine tivesse feito com ele. Mas com a insistência de Bulma, e encorajamento na verdade, ele lentamente começou a recuperar sua antiga centelha, e vinha usando essa centelha para voar até o Monte Paozu cerca de uma vez por mês para exigir que Gine o ensinasse a se tornar Super Saiyajin. Apenas uma vez por mês, porque toda vez que ele fazia isso, Gine dava a ele uma demonstração de perto do formulário, e ele voltava mancando para a Capsule Corp, precisando de atenção médica mais uma vez. A atenção médica, a namorada de Yancha, estava muito feliz em dar a ele. Ele não, Yancha não acreditou nem por um segundo que Bulma estava pensando em traí-lo. Ele confiava muito nela, mas também estava se dando conta de que Bulma parecia mais animada discutindo com Vegeta do que com o namorado. E a realização foi como um soco, sangrando todo o ar e raiva dele de uma vez. Eles não se separaram por mais 2 meses. Mas ele soube então quando ela sorriu e o beijou, e se virou para pegar um rolo de bandagens que eles iriam. Raditz apareceu no meio da praça da cidade e esperou. 2 segundos depois, Kakarot apareceu ao lado dele. Raditz sorriu para ele e desapareceu novamente, desta vez para o outro lado do mundo. 1 segundo, e Kakarot estava lá. Mais uma vez Raditz o deixou para trás, aparecendo no topo de um arranha-céu na maior cidade do planeta. Desta vez Kakarot estava lá quase tão rápido quanto Raditz apareceu. Franzindo a testa, Raditz voou por todo o planeta, Kakaroto mantendo o ritmo com ele, não importa onde ele fosse. Frenético agora, Kakaroto tinha acabado de usar a técnica com sucesso pela primeira vez ontem. Raditz piscou dentro e fora de cada local o mais rápido que pôde. Montanha, deserto, cidade, floresta, estacionamento, banheiro. Desculpe, Olala. Já chega, disse Mestre Pibara laconicamente. Ele parecia satisfeito. Em meio segundo, Kakarot estava ao lado dele novamente, sorrindo. Olala estava muito bravo, disse ele. Raditz, seu cachorro sujo. Cale-se. Raditz empurrou seu irmão, sorrindo de volta. Você é um monstro, sabia disso? Levei semanas para conseguir atravessar a sala. Kakaroto o empurrou para trás, rindo. Eu disse que faria isso mais rápido. Muito bem, Kakarot, disse Mestre Pibara, e eles se acomodaram. Você está realmente progredindo muito rapidamente. Tem certeza de que não quer ficar e dominar mais técnicas? Não, é melhor eu ir andando, Kakarot disse, enfiando a ponta de sua bota em uma rachadura nas tábuas do assoalho. Eu não queria ter ido embora por tanto tempo. Eles provavelmente estão muito preocupados comigo em casa. Raditz engoliu em seco. Kakarot significava sua esposa e filho, mas também significava sua mãe. Quanto mais Raditz pensava sobre isso, menos ele tinha certeza de que vagabundear pela galáxia espancando as pessoas era a melhor maneira de deixá-la orgulhosa. Ele disse a si mesmo que não havia sentido em ir se Kakarot não pudesse ir, e Kakarot não poderia ir até que ele ganhasse controle total sobre a forma Super Saiyajin, que ele ainda não havia ensinado a seu irmão. Mestre Pibara, Raditz e Kakarot concordaram que uma boa referência para controle seria ganhar domínio sobre a transmissão instantânea, mas Raditz não esperava que ele o dominasse tão cedo. Você deseja tentar um salto interplanetário agora? Perguntou Mestre Pibara. Certo, Kakarot disse e Raditz sacudiu. Você não pode tentar agora, ele protestou. Por que não? Porque, quero dizer, bem, o café da manhã foi há muito tempo. Você não está com fome? Kakaroto deu um tapinha em seu estômago pensativo. Eu gostaria de uma mordida. Sua guloseima? Ele estava brincando, mas Raditz ficou feliz em obedecer. Ele o levou a um restaurante onde o proprietário o conhecia. O Yardratiano Rosa ergueu os olhos quando eles entraram e sorriu. Ei, Rade, já faz um tempo. Bom ver você, Tria. Dê-nos 2 pratos de almoço do tamanho de um Saiyajin. Do tamanho de um lanche, hein? Tria brincou e Raditz riu. Ele levou Kakarot a uma mesa e eles se sentaram. Tria foi quem me ajudou a encontrar meu apartamento, disse ele. Kakaroto sorriu. O apartamento onde Olala nunca esteve, hein? Raditz passou o dedo pelo pescoço e Kakarot riu. Então ele inclinou a cabeça para o lado. Você está feliz aqui, mano? Veio totalmente do nada, mas Raditz havia se acostumado a isso com seu irmão. Eu suponho, disse ele. Não estou infeliz. Mas você quer ficar aqui para sempre? De jeito nenhum. Raditz balançou a cabeça para suavizar sua resposta. Não me interpretem mal, eu gosto daqui. Os Yardrats têm sido muito receptivos. Sempre vou me lembrar do meu tempo aqui. Mas, este não é um lugar feito para Saiyajin, sabe? O sorriso de Kakarot desapareceu um pouco, e ele não respondeu imediatamente. Mas então a comida começou a chegar e Raditz não a perseguiu. Eles comeram sem falar, como era de costume, mas quando terminaram, ambos ficaram sentados imóveis, olhando para as pilhas de pratos e copos vazios que se erguiam sobre eles. Raditz limpou a garganta. Se você estiver pronto. Kakarot se assustou como se Raditz o tivesse pego de surpresa. Eu não sei se eu. Foi a vez de Raditz ficar surpreso. Você estava voando ao redor do planeta como se não fosse nada apenas 1 hora atrás. A distância está apenas na mente, lembra? Voltar para a Terra deve ser fácil.
Kakaroto puxou uma mecha de cabelo para baixo e começou a prendê-la entre os dedos. Não é o que eu quis dizer, ele murmurou. Eu poderia fazer isso, fácil, eu sei que poderia. Eu só não sei se estou pronto para ver mamãe. Raditz recostou-se na cadeira, erguendo uma sobrancelha. Agora isso foi interessante. Por que não? Kakaroto franziu a testa profundamente, seus olhos fixos em algo distante. Raditz, como ela era? Antes de eu nascer? Antes que o planeta fosse destruído. Raditz respondeu com cuidado, sem saber o que havia deixado seu irmãozinho normalmente despreocupado tão melancólico. Ela era suave. Ela estava sempre me mimando. Eu agia como se odiasse, mas na verdade gostava quando ela fazia isso. Ela me roubava comida extra quando podia se safar. Nunca a defendi quando as pessoas falavam mal dela e eu gostaria de ter feito isso agora. Ele nunca disse nada disso a ninguém. Vegeta e Nappa raramente falavam sobre suas famílias, muito menos em detalhes e certamente sem afeto. Então Raditz fez o mesmo. Ele ainda não sabia se eles estavam realmente indiferentes ou apenas enterrando seus sentimentos. Nappa teve 2 filhos com o mesmo companheiro. Ele sabia disso, mas apenas da boca de Zarbon, não de Nappa. Vegeta sempre foi um pequeno gremlin sem coração, mas até ele ficou mal-humorado e vingativo depois que eles receberam a notícia. Então ela não era como os outros Saiyajins? Kakarot parecia quase esperançoso. Não, de jeito nenhum, Raditz concordou, e então reconsiderou. Bem, todo mundo a tratava como uma aberração, e ela era diferente. Ela falava de coisas do coração com mais facilidade do que qualquer pessoa que eu já conheci. E ela era fraca, é claro, mas olhando para trás, eu não saber se a trataram mal porque ela era diferente, ou se ela era diferente porque foi maltratada. Ele desviou o olhar. Ele às vezes era uma das pessoas que a tratavam mal, e não tinha certeza se estaria pronto para admitir isso para Kakarot. Kakaroto voltou a olhar para a mesa. Crescendo, ela sempre foi legal. Ela me fez ficar de cabeça para baixo por 1 hora porque bati muito forte no vovô, mas em Namekusei ela ficou diferente. Diferente? Diferente como? Kakarot torceu a boca em desgosto ou frustração que Raditz não poderia dizer. Ela era Raditz. Era como se ela não fosse ela. Kakarot olhou para cima, fixou os olhos em seu irmão em uma súplica frenética que fez Raditz sentir vontade de recuar. Eu nunca a vi assim antes. Como se ela tivesse gelo em seu coração. Ou como fogo. Como se ela estivesse com raiva mais fria. Ele estremeceu. Era como se ela fosse outra pessoa. Com pelo como fogo e olhos como gelo, Raditz recitou maravilhado. Kakaroto piscou para ele. O que? Era assim que a lenda dizia que o Super Saiyajin seria. Sempre pensei que fosse apenas uma vitrine, sabe? Exagero para a história. Mas é um pouco como você fica quando se transforma. Com a mãe deve ter sido espetacular. Kakaroto olhou para ele incerto. Foi, ele disse relutantemente. Mas principalmente foi assustador. Eu nunca a vi assim. Ela é sempre tão doce. Mesmo quando ela fica com raiva, nunca foi como se ela quisesse machucar alguém. Mas em Namekusei ela. Raditz estudou seu irmão, que estava mordendo o lábio e olhando para a mesa novamente. Você está falando sobre a luta dela com Freeza, certo? Ele disse lentamente. Kakaroto assentiu sem olhar para cima. Kakaroto, Raditz disse firmemente, e não continuou até que seu irmão olhou para ele. Freeza massacrou nosso povo. Ele nos manteve como escravos voluntários antes disso. Ele brincou com nossas vidas como brinquedos. É realmente tão estranho que ela tenha ficado com raiva dele? Eu sei tudo sobre Freeza, Kakaroto disse franzindo a testa. Ela não estava. Não era só com ele. Kakaroto assentiu. Com Vegeta e a força Ginyu também. Ela era. Não sei como dizer isso. Ele cruzou os braços sobre o peito. Ela matou aqueles outros 2 também, Zar qualquer coisa e o cara rosa. Como se fossem insetos. Foi como? Ele respirou fundo e franziu a testa profundamente, o cérebro obviamente trabalhando duro. Foi como se ela estivesse levando o lixo para fora. Raditz bufou. Ela era. Aqueles 2 sempre foram horríveis para nós, Saiyajins. Só piorou depois que éramos apenas nós 3. Estou feliz que eles se foram. Kakaroto bufou de aborrecimento. Ele bateu os dedos na mesa e olhou pela janela, mas não parecia tão perdido pelo menos. Raditz se inclinou para frente. Confie em mim, por mais estranho que ela tenha ficado, seus resultados são nada além de bons. Com o herdeiro da dinastia Cold morto, o G, Kakaroto ergueu a cabeça. Dinastia? Ele disse incrédulo. Como? Tem mais dele? Apenas o pai dele, até onde eu sei. Mas ele não era tão ruim assim. Kakaroto pulou de sua cadeira, sua antiga melancolia se foi. Mas ele era mau? Ele era como Freeza? Bem, sim, ele não era bom. Nenhum dos 2 era. O que ele fará se descobrir que Freeza está morto? Raditz olhou, seu estômago afundando. Nada que eu gostaria de estar no meio, disse ele. Kakaroto assentiu com firmeza, colocando os 2 primeiros dedos na testa. Então eu sei onde estou fazendo o meu primeiro salto. Raditz ficou de pé, batendo no ombro de Kakarot. Não sem mim, você não é. Kakaroto sorriu para ele. Ele se concentrou, o suor escorrendo pela linha do cabelo e com um triunfante Kakarot deu o salto e eles se foram. Droga, Tria murmurou, limpando um copo. Isso vai para sua conta, Rad.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!